modernismo no Brasil foi um movimento de cunho nacionalista surgido oficialmente com a Semana de Arte Moderna em 1922. Nesta aula, o Fabiano continua a revisão da matéria, abordando as diversas fases pelas quais a literatura brasileira tem passado. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para otimizar, terminar as nossas conversas sobre a literatura brasileira e vamos aproveitar fazer uma revisão dos tópicos mais importantes, sobretudo de alguns momentos interessantes da nossa literatura e falarmos de uma figura fantástica que foi Lígia Fagundes Telles na prosa contemporânea, na terceira geração ou literatura contemporânea, certo? Vamos então aproveitar para, em alguns testes mais interessantes, mostrar alguns aspectos fundamentais da literatura brasileira do século XX, e também falarmos da prosa contemporânea. Acompanhe conosco então esse teste interessante preparado para vocês. Olha que legal. Ele seria, pois, um poeta nacional, um Gonçalves Dias desse romantismo do século XX, que foi o modernismo. E para ser um poeta nacional, suas condições foram as mesmas que a dos poetas românticos, o lirismo amoroso e sentimental como substância da poesia. Olha lá. E para ser um poeta nacional, suas condições foram as mesmas que as dos poetas românticos, o lirismo amoroso e sentimental como substância da poesia. Certo? Então nós devemos ler com detência o texto, porque ele nos dá informações muito precisas de quem seria esse poeta, de quem seria esse nome da literatura moderna, da literatura brasileira. É modernista, o modernismo, mas ele cumpriu no modernismo o mesmo papel que o Gonçalves Dias teria cumprido no romantismo. E ele tem um ponto interessante que os românticos têm, e também Gonçalves Dias, que é o lirismo amoroso e sentimental. Lirismo amoroso e sentimental como substância da sua poesia. Aqui nós temos então uma lista desses poetas, quais seriam eles, Quem seria esse poeta que cumpriu no romantismo o mesmo papel que cumpriu no modernismo o mesmo papel que Gonçalves Dias teve no romantismo. Olha lá, Manuel Bandeira, Drummond, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Jorge de Lima e João Cabral de Melo Neto. Essas informações nos levam claramente a Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é o grande poeta do modernismo brasileiro que inovou a linguagem sem esquecer a tradição, sem esquecer a tradição. E nesse aspecto ele é um grande Gonçalves Dias, porque ele aliou a tradição literária, toda a chamada tradição luso-brasileira, desde as cantigas medievais, passando pelo classicismo, pelo romantismo, barroco, romantismo, e ele renova, dá uma roupagem nova, mas não rompe, não esquece, como fizeram, por exemplo, o nosso João Cabral de Melo Neto, como fez o Drummond, a ruptura completa, um lirismo seco, objetivo, não. O Manuel Bandeira vai dar uma roupagem nova à tradição literária luso-brasileira, é o grande mestre do verso livre, o verso librismo, mas imprime esse verso librismo à tradição cultural, quer dizer, usa esse verso livre dentro da nossa tradição cultural, certo? Ele foi então um poeta nacional do nosso modernismo. Outra questão aqui é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, letra A, o Major Quaresma hesita em apoiar o Marechal Floriano Peixoto. Não, está errado, porque logo que estoura a revolta da Armada, a revolta da Marinha contra o Floriano, o nosso Major Quaresma vai ajudar, ele envia um telegrama ao Floriano Peixoto dizendo para aguardá-lo, porque ele vai ajudá-lo. Quer dizer, a sua adesão é pronta, é rápida, é imediata, é errado, então a alternativa A não é essa, hein? Sublinha-se o relevante papel da mulher nas mudanças sociais no Brasil do início do século. Não, não. A única mulher importante talvez seja a afilhada dele, que até reluta em relação ao casamento. Todas as mulheres, elas só se realizam através do casamento, e quando ele não acontece, enlouquecem, ficam desesperadas. Então, não se sublinha esse papel relevante, pelo contrário. Letra B, errada. Ricardo Coração dos Outros dá aulas de piano ao Major Quaresma. Realmente, o Ricardo Coração dos Outros, ele dá aulas, mas não de piano, ele dá aulas de violão. O Major Quaresma achava que a modinha era a alma nacional, a composição que encarnava a alma nacional. Ele queria aprender a tocar violão para tocar as modinhas, certo? Então está errada essa alternativa também. Letra D, a afilhada de Quaresma, Olga, procura salvá-lo da morte.
Letra E, Lima Barreto evidencia o lado heróico dos militares brasileiros no início do século. Letra E, está errado também. Está errado porque ele evidencia isso. Mostra o lado patético, o lado ridículo, o lado absurdo desses militares que nunca pegaram numa arma, nunca fizeram uma guerra de verdade, são apenas militares de caneta, militares de teoria, apenas isso. Ele evidencia o lado ridículo, o lado até patético desses militares. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D de dado, realmente a Olga é a única que procura salvar o Quaresma, né? Fica desesperada, ela procura salvá-lo, mas não consegue. As suas intenções são baldadas, as suas atividades são em vão, ela não consegue salvar o Major Quaresma, o seu grande padrinho, né? O grande padrinho Quaresma. Ele é realmente levado à morte, levado à condenação e execução, e a Olga procura salvá-la em vão debalde. Certo? Muito bem, agora algumas outras informações sobre a terceira geração modernista, ou mais especificamente a prosa dessa terceira geração, ou a prosa contemporânea, se é que nós podemos chamar assim. Não é a prosa do dia a dia, a prosa de hoje, a prosa da nossa contemporaneidade, certo? Nós temos então a preferência pelas formas curtas, ou seja, aquelas narrativas longas, aqueles romances longos são abandonados. Talvez a vida cotidiana, a vida contemporânea, com a linguagem das imagens, não é? A linguagem verbal tende a se tornar menor, mais atomizada, mais rápida, mais objetiva, em função da linguagem visual tornar-se de uma maneira assustadora, mais competente, e os meios de comunicação, né, os multimídias da vida, têm transformado a concepção de educação e mesmo de arte, não é mesmo de arte. E a literatura tem acompanhado essa maximização, essa atomização dos meios expressionais. O conto tem se tornado o grande gênero da literatura brasileira, tendo um grande antepassado da qualidade do Machado de Assis, que é o grande criador do conto da língua portuguesa, da literatura brasileira e também da língua portuguesa. Nós temos na literatura contemporânea os grandes contistas, iniciando por esse fantástico Rubem Fonseca, não é? Rubem Fonseca mostrando a violência do cotidiano urbano, a sordidez, a ironia sórdida do mundo contemporâneo, do mundo urbano no Rio de Janeiro, da atualidade. Vocês têm então o conto, que é uma narrativa atomizada, uma narrativa resumida, atomizada, em que você pega o enredo, você flagra o enredo já na complicação, em plena complicação, em que o clímax logo é atingido e logo vem o desenlace e o desfecho. Então é uma narrativa bem de acordo com a realidade cotidiana, com o mundo contemporâneo, né? Nós temos nomes como Dalton Trevisan, Vampiro de Curitiba, o Vampiro de Curitiba, a história, né? Meu Cruel Assassino, a Polaquinha, a Trombeta do Anjo Vingador, a Cemitério de Elefantes, novelas nada exemplares, os contos interessantes em que ele relata o cotidiano da classe média urbana de Curitiba, a sordidez da classe média, os pequenos sonhos, o sonho da pequena burguesia que muitas vezes não se realizam, e o preconceito que envolve essa vida pequena burguesa, essa vida pequena burguesa. Rubem Fonseca é a violência urbana, a subversão completa dos valores, a banalização da violência, né, a banalização do mundo violento e os dois topos, a marginália e as altas classes sociais se encontrando nessa subversão de valores. Lígia Fagundes Telles é a grande dama do conto contemporâneo, A FUVEST, esse ano, pede a leitura de um dos romances mais instigantes, talvez um dos romances mais melhor escritos da Lígia Fagundes Telles, que alterna entre conto e romance, Nesse caso, em 73, nós temos As Meninas. As Meninas é uma obra interessante, emocionada e emocionante, que é um relato do cotidiano de três meninas, né? A trajetória delas se interrelacionam. As três meninas têm trajetórias separadas, mas que têm uma relação de intersecção muito grande. Três adolescentes ou três meninas saindo da adolescência, não é saindo da adolescência. E é evidente muitos elementos
aproximam e distanciam essas três meninas. É evidente que a mesma idade, talvez os mesmos sonhos, a insegurança em relação ao futuro, em relação à realização profissional e à realização pessoal, não é? Quer dizer, como é que elas vão se realizar pessoalmente enquanto mulheres no futuro. Temos aqui a Lorena Vaz Leme, a Ana Clara e a Lia de Mello Schultz, né? A Lorena Vaz Leme é meio riquinha, né? Tem dinheiro, a mãe ociosa, a mãe meio vadia, né? Gasta todo o dinheiro do pai, viúva, separada, e ela se ressente talvez desse ócio da mãe e da falta de perspectiva. A Ana Clara, uma menina linda, maravilhosa, só que viciada em cocaína, em álcool, né? Em maconha, qualquer coisa ela estava lá, né? É para cheirar e para fazer, estava lá a nossa Ana Clara, lindíssima, sonha com um grande casamento, não é? Ela tem um grande empresário que é o namorado oficial dela, mas ela diz ao empresário que ela é virgem, então todas as meninas estão preparadas, sobretudo a Lorena, que é mais a que tem dinheiro, está preparada para financiar uma operação de reconstituição mágica da virgindade da Ana Clara, já que ela tem um caso tumultuado com um traficante, não é? A Ana Clara. E a Lia de Mello Schultz, é filha de um alemão com uma baiana, um pé em Berlim e outro em Salvador, não é? Ela é revolucionária, é ativista revolucionária, tem um namorado preso, nessa época, 73, a grande repressão política no Brasil, e o sofrimento dela, lia vários jornais ao mesmo tempo, colecionava recortes de jornal, ativista político, de tendência esquerda, comunizante, queria fazer o sonho do Brasil melhor, o sonho do Brasil grande. O que une o cotidiano dessas meninas é o mesmo espaço físico. Elas dividem quartos num pensionato religioso, que até então eram as meninas do interior, as meninas de fora de São Paulo, vinham para serem protegidas dos homens, né, dos perigos da vida moderna e das drogas, dos vícios. Mas no final nós percebemos que elas ficam cada vez mais abertas a esses perigos, porque o pensionato ele é também vítima dessa realidade, né? São cada vez mais vulneráveis e todo o perigo que as famílias imaginavam não haver, nesse pensionato talvez ela até intensificada, porque você tem a reunião, né, em potencial das vítimas desses males, dos homens, dos vícios e de todos os males da vida moderna. Temos aqui então a reunião das meninas de um pensionato religioso que, em vez de protegê-las, as expõe ainda mais, Fato, o que acontece? A memória e a recordação de cada uma e a imaginação, o sonho das três, né, se relacionam e se interseccionam num dos romances mais interessantes. Fato, memória e imaginação são os três planos que nós notamos nesse romance As Meninas, o cotidiano interseccional de três meninas modernas no Brasil. Um abração para vocês, tudo de bom.